Gênesis capítulo 41. Ora, aconteceu que, ao fim de 2 anos completos, Faraó sonhou que estava junto ao Nilo. E eis que subiam do Nilo 7 vacas, sãs, esbeltas, formosas e gordas, e pastavam no junco, em um pasto pantanoso. E eis que depois delas subiram do Nilo outras 7 vacas, feias, magras e de ossos crus, e pararam junto às vacas gordas na margem do Nilo. Então as vacas feias, magras e de ossos crus devoraram as 7 vacas gordas e esbeltas. Então Faraó acordou. Depois adormeceu e sonhou pela segunda vez. E eis que 7 espigas de cereais surgiram em um só talo, gordas e boas. E eis que, depois delas, brotaram 7 espigas miúdas e secas por causa do vento oriental. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas gordas e cheias. E Faraó acordou, e era um sonho. E quando amanheceu, o seu espírito se perturbou e se inquietou, e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. E Faraó lhes contou seus sonhos, mas ninguém podia interpretá-los para ele. Então o copeiro-chefe falou a Faraó, dizendo: Hoje quero mencionar minhas faltas. Há 2 anos o Faraó se indignou contra os seus servos e me pôs em prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Sonhamos um sonho na mesma noite, ele e eu. Cada um de nós sonhou de acordo com a interpretação de seu próprio sonho. Ora, estava conosco, na prisão, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, e ele nos interpretou os nossos sonhos, a cada um segundo o significado do seu próprio sonho. E assim como ele interpretou os sonhos para nós, assim aconteceu. Eu fui restaurado ao meu cargo de copeiro-chefe, e o padeiro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e eles o tiraram apressadamente da masmorra. E quando José se barbeou e trocou de roupa, tornando-se apresentável, foi ter com Faraó. E disse Faraó a José: Tive um sonho, e ninguém há que o possa interpretar. E ouvi dizer de ti que podes entender um sonho e interpretá-lo. José respondeu a Faraó: Não cabe a mim interpretar o sonho. Deus, não eu, dará a Faraó uma resposta favorável, por meu intermédio. Então Faraó disse a José: Em meu sonho, eu estava na margem do Nilo, e 7 vacas gordas, lustrosas e formosas, subiam do rio e pastavam no junco, de um pasto pantanoso. Eis que outras 7 vacas subiram depois delas, muito feias e magras, apenas pele e ossos, animais tão emaciados como nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E, depois de as terem devorado, não se podia ver que as tinham comido, porque continuavam tão magras e emaciadas como antes. Então acordei, mas novamente adormeci e sonhei. Vi, em meu segundo sonho, 7 espigas, gordas e boas, crescendo em um único talo. E eis que 7 espigas, murchas, finas e queimadas pelo vento oriental, brotaram depois delas. E as espigas finas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse isso aos magos e adivinhos, mas não houve quem o explicasse. Então José disse a Faraó: Os 2 sonhos são um só, e têm a mesma interpretação. Deus mostrou a Faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. Os 2 sonhos são um só, e têm a mesma interpretação. As 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, e também as 7 espigas magras, secas e queimadas pelo vento oriental são 7 anos de fome e de carestia. Esta é a mensagem que eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó o que ele está prestes a fazer. Ouçam com muita atenção. Haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Mas, depois disso, virão 7 anos de fome e de carestia, e haverá uma necessidade tão desesperada que toda a grande fartura dos anos anteriores será esquecida na terra do Egito, como se nunca tivesse acontecido, e a fome e a miséria assolarão e destruirão a terra. Assim, a grande abundância será esquecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois ela será muito severa.
O fato de o sonho ter sido repetido 2 vezes a Faraó e de 2 maneiras diferentes indica que esse assunto está totalmente determinado e estabelecido por Deus, e Deus o realizará muito rapidamente. Agora, pois, que Faraó se prepare e procure um homem perspicaz, de mente clara e sábio, e o ponha no comando da terra do Egito como governador sob o comando de Faraó. Que Faraó tome providências para nomear supervisores e oficiais sobre a terra e separe 1/5 da produção de toda a terra do Egito nos 7 anos de abundância. Que eles recolham como imposto todos os quintos dos alimentos desses bons anos que estão chegando e armazenem os grãos sob a direção e a autoridade de Faraó, e que guardem os alimentos em celeiros fortificados nas cidades. Esse alimento será armazenado como reserva para a terra contra os 7 anos de fome e escassez que ocorrerão na terra do Egito, para que a terra, o povo, não seja devastado durante a fome. Ora, o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus servos. Então Faraó disse a seus servos: Podemos encontrar um homem como este, um homem igual a José, em quem há o Espírito Divino de Deus? Então Faraó disse a José: Visto que Deus lhe mostrou tudo isso, não há ninguém tão perspicaz, lúcido e sábio como você. Você terá autoridade sobre a minha casa, e todo o meu povo será governado de acordo com a sua palavra e lhe prestará respeito, com reverência, submissão e obediência. Somente no trono eu serei maior do que você, no Egito. Então Faraó disse a José: Veja, eu o coloquei no comando sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel de sinete de sua mão e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas oficiais de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ele o fez andar em sua segunda carruagem e os corredores proclamaram diante dele: Atenção, dobrem os joelhos. E ele o colocou sobre toda a terra do Egito. Além disso, Faraó disse a José: Embora eu seja Faraó, sem a sua permissão, ninguém levantará a mão para fazer qualquer coisa, nem porá o pé para ir a qualquer lugar em toda a terra do Egito. Todas as classes de pessoas se submeterão à sua autoridade. Então Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneá e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis, no Egito. E José percorreu toda a terra do Egito para inspecioná-la e governá-la. José estava no Egito havia 13 anos e tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. José saiu da presença de Faraó e percorreu toda a terra do Egito, cumprindo seus deveres. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu punhados para cada semente plantada. E José recolheu todo o alimento excedente dos 7 anos bons na terra do Egito e armazenou enormes quantidades de alimentos nas cidades. Ele armazenou em cada cidade o alimento coletado de seus próprios campos ao redor. Assim, José recolheu e armazenou grãos em grande abundância, como a areia do mar, até que parou de contá-los, pois não podiam ser medidos. Antes que chegassem os anos de fome, nasceram a José 2 filhos, que Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu à luz. José deu ao primogênito o nome de Manassés, fazer esquecer, porque ele disse: Deus me fez esquecer todos os meus problemas e dificuldades e toda a tristeza da perda da casa do meu pai. Deu ao segundo filho o nome de Efraim, fecundidade, pois Deus me fez ser fecundo e muito bem-sucedido na terra do meu sofrimento. Quando os 7 anos de fartura chegaram ao fim na terra do Egito, começaram a chegar os 7 anos de fome, como José havia dito. A fome estava em todas as terras vizinhas, mas na região do Egito havia pão, alimento. Assim, quando toda a terra do Egito estava faminta, o povo clamou a Faraó por comida, e Faraó disse a todos os egípcios: Vão a José, façam tudo o que ele lhes disser. Quando a fome se espalhou por toda a terra, José abriu todos os armazéns e vendeu o excedente de grãos aos egípcios, e a fome se agravou muito na terra do Egito. E todos os povos vinham ao Egito ter com José para comprar trigo, porque a fome era grande em toda a terra.